hoje nós continuaremos refletindo sobre a pregação cronológica da Bíblia e hoje nós entraremos em um personagem diferente. Nós já falamos aqui sobre a criação, falamos sobre pecado, sobre as consequências do pecado, falamos sobre Adão e Eva, falamos sobre Caim e Abel, falamos sobre mais quem? Falamos sobre Abraão, Isaac, Jacó, e desta feita, hoje iniciaremos a reflexão sobre a vida de José. E pensar sobre José, nós estaremos pensando sobre situações adversas. Quantos de nós, em nossa vida, em nosso dia a dia, não enfrentamos situações adversas? Se eu tivesse a oportunidade de perguntar a vocês, para quem já passou por uma situação adversa, que levantasse a mão, com certeza não ficaria um sem se manifestar. Todos, em algum momento de sua vida, passou por uma situação adversa. E não parou por aí. Ainda haveremos de passar por situações adversas. Por esta razão, na noite de hoje, nós estaremos pensando sobre as situações adversas que um homem de Deus chamado José passou e o que Deus fez na vida dele, como ele se comportou e o que ele alcançou depois de passar por todas as situações adversas. A Bíblia diz, palavra do próprio Cristo: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, eu e você também poderemos vencer. Nós falamos desde sempre, desde o ano passado, que nós estamos falando sobre promessas, aliança feita por Deus com os homens. Nós entramos nos patriarcas, encerramos no domingo passado, falando de que o Senhor havia prometido a Abraão a terra de Canaã. Ele disse que daria aos seus descendentes uma terra que manava leite e mel, uma terra conhecida como Canaã. E aí nós nos deparamos com Isaac e também com Jacó. E quando nós tratamos da vida de Isaac e de Jacó, nós percebemos, nós notamos Deus renovando a sua aliança com o filho de Abraão e também com o neto de Abraão, chamado Isaac e chamado Jacó. Deus então é um Deus que não só faz alianças, mas ele renova alianças. E nessa noite você é desafiado a pensar sobre isso. Como está a sua aliança com Deus? Maculada? Quebrada? Como está a sua aliança com Deus? Será que a sua aliança com Deus requer uma reflexão sobre a necessidade de uma renovação dessa aliança? Será se essa aliança está quebrada, se fazendo necessário uma restauração de aliança? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Não vamos falar sobre a história dos 12 filhos de Abraão. Vamos falar apenas de um. Aquele que deu continuidade no processo, no progresso e na orientação de Deus para essa prole, para essa descendência da qual o Senhor haveria de marcar a história da humanidade. E dito isso, peço você a refletir sobre a realidade e, por que não dizer, a necessidade de eu e você nessa noite estar pensando sobre isso. Jacó tinha 12 filhos, mas apenas um foi usado como instrumento de Deus para dar continuidade no plano de Deus para a vida da família de Abraão, Isaac e Jacó. José, aquele que se colocou na brecha, aquele que se dispôs a pagar o preço, aquele que sofreu bastante, sem reclamar, sem murmurar, entendendo que o Senhor estava na vida dele cumprindo um propósito maior. Você e eu somos desafiados a pensar sobre a vida de José, sobre essa ótica. E aí eu quero nessa noite trabalhar o texto bíblico. Depois vocês em casa poderão acompanhar, mas hoje eu quero pensar com vocês a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50 de Gênesis. Vou procurar ser bem homilético,
bem dinâmico, bem metódico, para que vocês possam cumprir e acompanhar comigo a reflexão da ideia que ora apresento a vocês. Inicio falando sobre José tendo uma posição de autoridade acima das outras pessoas. No domingo que vem, eu vou estar tratando especificamente desse ponto na vida de José. Hoje eu vou apenas citá-lo e comentá-lo superficialmente, porque eu vou voltar nesse tema no próximo domingo, devido à profundidade, à amplitude e à necessidade que eu vejo de nós estarmos trabalhando e pensando esse aspecto específico na vida de José. Nós podemos ver, irmão, José numa posição de autoridade acima das outras pessoas, quer dizer, das pessoas que estavam à sua volta. Nós podemos ver, irmãos, ele se manifestando, a vida dele sendo manifesta, sendo superior às outras pessoas em seus sonhos. Está lá no capítulo 39, versículo de 5 a 11. Quando ele começa a sonhar, quando ele chega diante dos irmãos e diz: olha, eu vou ser maior do que vocês. Olha, eu sonhei que tinham feixes de trigo. Havia um feixe e havia mais 11 à sua volta, e todos se curvavam diante de mim. Então ele começa a ter sonhos, aonde nos sonhos apresentava-se como ele se destacando em meio a todos aqueles que estavam à sua volta. Primeiro aos seus irmãos, depois nós podemos ver ele sendo superior ali na casa de Potifar, capítulo 39, versículo de 1 a 6. Quando ele, irmãos, se tornou uma autoridade na casa de Potifar, a ponto de que ele só estava abaixo de Potifar. Todos os demais estavam sobre suas ordens, sobre sua orientação. Depois, irmãos, na cadeia, ele foi preso. Vocês já sabem por quê? Depois nós vamos contar o porquê que ele foi preso. Na cadeia também, irmãos, ele de preso passou a ser o controlador de toda aquela cadeia, responsável por todos os que ali estavam presos. Se não bastasse todos esses aspectos aonde ele se apresentava ou se aparecia como sendo superior a todos que estavam à sua volta, ele também, irmão, se tornou governador do Egito. Capítulo 42, versículo 6 de Gênesis. José, irmãos, mesmo ele tendo tido essas oportunidades de ser autoridade e se destacar diante de todos aqueles que estavam com ele, ele também foi derrotado. E depois da sua derrota, ele foi exaltado. Aí nós não lembramos do que a Bíblia diz: todo aquele que se humilha, todo aquele que se humilha e todo aquele que se exalta será humilhado. Nos sonhos ele se parecia em destaque. Ele aparecia comandando, governando os outros. Mas na realidade, antes de governar os outros, antes de estar em destaque para com os outros, ele precisou ser humilhado, para depois ser exaltado. A grande questão é que hoje nós vivemos em uma sociedade que não tem disposição de se humilhar, de se render, de entender que nada somos além de servos, dependentes de Deus. Um Deus todo-poderoso que cuida de nós e que transforma a nossa vida. Um Deus que continua no controle, mesmo quando parece não estar no controle. Esse é o nosso Deus. Um Deus que controla, um Deus que conduz, um Deus que transforma e muda realidades. Por isso digo, não importa o que você esteja passando, esse José passou por muitas situações adversas em sua vida. Em todas elas ele foi humilhado, mas a seu tempo, no momento exato, o Senhor soube exaltá-lo e colocar no lugar de destaque, em uma posição diferenciada. E se ele fez isso com José, ele pode também fazer isso comigo. E ele pode também fazer isso com você. Depende da sua atitude diante das adversidades da vida, diante dos pormenores da vida. Deus haverá de cuidar de mim e de você, a ponto de fazer em nós instrumentos vivos em suas mãos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. De escravo a administrador da casa de Potifar, 39 de 1 a 6. Na cadeia ficou encarregado dos outros presos, 39 de 22 a 23. Saiu da cadeia para ser governador do Egito. Que cadeias lhe prendem? O que lhe aprisiona? O que está impedindo o sucesso na sua vida?
O que é que está impedindo você prosperar na sua vida? O que é que está impedindo de você ver a glória de Deus e vê-la sendo manifestada na sua vida? Tem alguma coisa? Eu não sei. Deus sabe e você também sabe. O que é que tem impedido você de ver a glória de Deus? O que é que tem impedido você de ver Deus se manifestando na sua vida e lhe dando aquilo que Ele lhe prometeu, como Ele prometeu aqui a esse povo? José se constitui em um instrumento de Deus na história. Eu e você também podemos nos constituir em uma pessoa que vai fazer a diferença. Talvez não na história do mundo, mas talvez na história da sua família. Talvez não na história da sua família, mas na sua vida própria, na sua relação com o próprio Deus. José, além de tudo isso que eu já falei sobre ele hoje, ele foi injustiçado. Eu lhe pergunto, já se sentiu injustiçado alguma vez? Puxa aí na memória. Quantas vezes já houve injustiça para com a sua vida? Quantas vezes já te julgaram? Quantas vezes já te acusaram? Quantas vezes já te apontaram o dedo? Tudo isso aconteceu com José. Tudo isso aconteceu com Jesus. Tudo isso aconteceu com uma série de homens de Deus na história. E todos eles nada falou, nada fez. Como o próprio Jesus, o que diz a Bíblia? Como ovelha foi levado ao matadouro e a sua boca não abriu. A sua boca não abriu. José era injustiçado. Capítulo 37 de Gênesis, versículo de 3 a 4. Ele foi injustiçado, irmãos, porque o seu pai amava mais ele do que todos os irmãos. Isso parece familiar? O pai de José amava mais José do que todos os outros seus irmãos. Isso nos parece soar familiar? Lembra de algumas mensagens atrás? Abraão e Sara. Diz o texto sagrado: Abraão amava a Esaú, Sara amava a Jacó. Aí não precisa contar, porque eu já contei toda a história para vocês. O que aconteceu naquela família? Ainda hoje, chegando em José, depois de muitos anos, estamos vendo o quê? A atitude de Abraão e de Sara sendo um peso na vida de Jacó. E por esta razão, o filho chamado José, que nada tinha de culpa, foi injustiçado. Porque quando Jacó tinha predileção sobre a vida de José, quem conhece a história sabe por quê? Porque ele era filho de Raquel, a mulher que ele mais amava. Quando ele tinha essa atitude para com José, o que acontecia com os irmãos? Todos os irmãos de José, diz o texto, que nem queria conversar com José. Porque José, além de ser o queridinho do papai Jacó, ele também era o X9 dos irmãos. Era ele que levava até o pai as traquinagens dos outros irmãos no campo, enquanto pastoreava as ovelhas. Então ele foi injustiçado, porque o pai teve uma predileção sobre ele, porque o pai o amava mais do que todos os seus irmãos. Ele também foi injustiçado pelos irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo de 12 a 36. Ele foi injustiçado pelos irmãos, porque o pai o amava, os irmãos não gostavam dele, porque ele dedava, né? Ele era o X9 dos irmãos. E diz que certo dia vinha José aproximando-se dos seus irmãos para levar algumas encomendas que o pai tinha orientado que ele levasse até onde eles estavam pastoreando. E logo eles disseram: vamos matar esse José. Olha a que ponto chegou. Vamos matar esse José metido. Simeão, filho mais velho, responsável pelos demais: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo no buraco. Jogou ele no buraco. Simeão se afastou dos demais irmãos. E diz a história que vinha descendo os midianitas, os mercadores. Os irmãos então, na falta de Simeão, líder, o filho mais velho, pega José, tira do buraco e vende para os mercadores que o levam para o Egito. Eles pegam então a túnica de José, unta com sangue e leva para o seu pai, dizendo que ele tinha sido morto pelas feras. A túnica de José, irmão, dá uma mensagem, só a túnica, mas eu não vou fazer isso. A túnica de José era diferente dos demais irmãos. A túnica de José, irmãos, ela era colorida e ela tinha mangas. E por onde José passava no meio dos irmãos, ele era o destaque entre os seus irmãos. Os irmãos então, injustiçando ele, o vende. Algo parecido com Jesus.
há de se dizer que a história de José é a prefiguração, é a sinopse da história de Jesus. É só ler a história de José, não dá tempo para eu falar todos os detalhes aqui. Mas se nós formos acompanhando a história de José, nós vamos ver que o que aconteceu com José aconteceu também com Jesus. Então, dos personagens bíblicos, o que mais se identifica com Jesus é José. Estude a história de José. Não dá tempo para só na mensagem eu trazer tudo isso aqui, fecho o parênteses e volto aqui. Ele foi também injustiçado pelos seus irmãos que os venderam para o Egito. Ele foi, irmãos, também injustiçado pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar, irmãos, queria deitar-se com José, porque ele era um menino bonito. E ela o injustiçou porque ele não cedeu à tentação da mulher de Potifar. E porque ele não cedeu à tentação, ela o acusou. E porque ela o acusou, ele também foi injustiçado pelo marido da mulher de Potifar, pelo próprio Potifar, que seguindo a orientação do que a sua mulher lhe dissera, o trancafiou ali naquela prisão. Gênesis 39, de 11 a 19. Potifar então o coloca na cadeia. Não basta, irmãos, aí as injustiças sobre a vida desse tal de José. Até na cadeia ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado pelo copeiro, que o esqueceu. Está lá em Gênesis 40, de 1 a 23. Ele estava ali, ele tinha amizade de todos na prisão, ele cuidava de todos. Lá eles tiveram um sonho, ele interpretou o sonho do copeiro. O padeiro foi morto, o copeiro permaneceu vivo, mas não lembrou de José. Injustiçou José. E José continuou ali preso. O copeiro esqueceu dele. A mulher de Potifar, irmãos, ela agarrou José, ou a capa de José. José escapou, mas ela ficou com a prova na mão para incriminar José. Antes de se apresentar a Faraó, José mudou de roupa. Faraó fez com que José se vestisse de roupa de linho fino. Ficamos aqui nesse ponto da história. O ponto da história em que José é um dos filhos de Jacó que se destaca para dar continuidade no plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós vemos ele então tendo um sonho ou sonhos dizendo que se destacava dentre os outros. E depois nós vemos ele sendo humilhado para depois ser exaltado e colocado em lugar de destaque. E aqui nós paramos no ponto onde ele se encontra preso, esquecido, injustiçado por Potifar, pela mulher de Potifar, pelo seu pai, pelos seus irmãos. E eu pergunto a você, quem te injustiçou? Que tipo de injustiça você tem passado? Nessa noite, eu trabalharei pelo menos 3 ou 4 lições da história até o ponto aonde eu parei aqui nessa noite. E a primeira delas é a seguinte: com Deus, irmãos, a vitória sobre as situações adversas da vida. Se Deus estiver com você nas situações adversas da sua vida, é certeza de vitória e é certeza de que essas situações, elas vão se resolver. Domingo passado, ou melhor, sábado passado, eu tive a minha arma furtada na cidade de Fortaleza do Tabocão. Domingo pela manhã, compartilhei com a igreja entrou em oração. Logo depois da ministração da manhã, eu peguei o carro, voltei até Fortaleza do Tabocão e começamos a investigação. Às 2:30 da tarde, encontramos o carro, ou melhor, a identificação do carro, a placa do carro, e descobrimos a última passagem do veículo, Goianápolis, Goiás. Às 5 da tarde, os meliantes tinham sido presos. Vim para o culto, ainda não tínhamos encontrado a arma. Terça-feira, às 8 da manhã, a arma foi encontrada. Eu passei por 3 dias de muita angústia, de muita incerteza. Agora, no mês de abril, inicia o meu curso de formação para me tornar oficial do Corpo de Bombeiros. Um momento crucial na minha vida, eu ia perder tudo isso por uma situação adversa. A minha arma tinha sido furtada, consequentemente eu passaria a responder o IPM e por isso não podia concorrer à vaga, que está tudo certo para que eu seja contemplado agora, a partir do dia 21 de abril. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Não importa quais sejam as situações ou adversidades, em Cristo nós somos mais que vencedores. José foi mais que vencedor. Muitas foram as adversidades, as injustiças pelas quais ele passou. Olha os níveis: pai, patrão,
irmão, familiar, mas chegou a hora em que o dia amanheceu e tudo se resolveu em sua vida. Então não importa quais sejam as situações, as circunstâncias, as adversidades, em Cristo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus, irmãos, Ele não permite aos seus servos enfrentarem situações sem condições de enfrentá-las. Está enfrentando luta, está enfrentando dificuldade, Deus está com você. Está enfrentando luta, Deus está no controle. Está enfrentando lutas, adversidades, saiba que Ele é quem pode fazer. Ele é infinitamente mais do que o que pensamos, do que o que imaginamos. Nós por nós mesmos não poderemos fazer nada, mas nós temos um Deus que pode. É Ele que faz, irmãos. É Ele que executa, é Ele que realiza. Ninguém por si só pode acrescentar um côvado na sua existência. Ninguém por si só pode resolver o seu problema. Mas quando você coloca o seu problema diante do Senhor, Ele te dá a resposta. Ele resolve o seu problema. Precisamos confiar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. A vida de José, irmãos, foi uma ilustração de tudo isso que essa lição diz. Com Deus há vitórias sobre as situações adversas da vida. Todos nós já passamos por alguma situação adversa. E quando Deus entra no negócio, tudo se resolve. Segunda lição da noite: o mal dentro de sua própria família pode ser usado por Deus para o bem. Você crê nisso? O mal dentro da sua própria família, as injustiças dentro da sua própria casa pode ser transformado em uma coisa boa. Quando Deus toca, quando Deus age, quando Deus tem liberdade para fazer algo. Gênesis capítulo 5, ou melhor, 50, versículo 20. Esse texto eu quero ler para vocês. Capítulo 50 de Gênesis. Nós estamos há 3 meses, não saímos nem de Gênesis. E dia que nós vamos terminar a Bíblia. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Palavra de José diante dos seus irmãos, quando eles descem ao Egito para comprar comida, porque aonde eles moravam não tinha mais comida. José então diz para eles: olha, vocês me quiseram o mal, vocês me quiseram fazer o que era mal, mas Deus pegou o que você tinha de mal para com a minha vida e transformou em bem, para que muitas vidas fossem preservadas. Só Deus, irmãos, tem poder para fazer isso. Para curar o coração de José, para curar o meu coração, para curar o seu coração. Talvez você tenha uma adversidade no seio de sua família. Talvez você tenha uma adversidade relacional dentro da sua casa com um familiar e você não tem conseguido resolver, porque é só Deus que resolve. É Deus que colocou isso na vida de José. E no momento quando ele tinha que vingar as injustiças feitas sobre sua vida pelos irmãos, ao contrário, ele entendeu. Por isso eu fiz questão de ler esse texto de Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando ele diz: ei, vocês quiseram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal que vocês queriam fazer para comigo em bem, para que através disso fosse preservada muitas vidas. Deus tem esse poder de pegar o que é mal e as pessoas jogam para com a sua vida e transforma tudo isso em bem. E não é bem para você, não, é bem para todo mundo que está à sua volta. É muita gente, irmãos, que vai ser abençoado por você, Deus te usando, quando você entende o que José entendeu. Ao invés de vingança, ao invés de murmuração, ao invés de reclamação, ele diz: eu sei o que Deus está fazendo. Eu pergunto para você: você sabe o que Deus está fazendo? Ore ao Senhor para que o Senhor te dê essa convicção. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei o que Deus está fazendo. Parece ser uma injustiça, parece ser algo danoso, mas Deus continua no controle. Eu sei o que Deus está fazendo. Terceira lição da noite: o servo fiel a Deus pode passar por experiências difíceis. Tem gente, irmãos, não, eu sou servo de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou doente? Por que eu estou passando por essa aflição? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Ei, quem é você? Tá pensando o quê, rapaz? Tu é melhor do que Jesus? Você nem morreu ainda na cruz, velho. Alguém aqui morreu na cruz? Oi, acorda pra vida, meu irmão. Você não sofreu nada ainda. Você não passou por nada ainda e já tá reclamando: oh, meu Deus do céu, por que
isso? Ei, acorda para a vida, você nem morreu ainda na cruz. A Bíblia diz que Jesus passou por tudo isso por mim e por você. Ele morreu a pior das mortes já existentes, a morte de cruz. Ele passou por tudo isso para que eu e você tivéssemos vida. Quem somos nós para ficar reclamando de alguma coisa, rapaz? Sacode a poeira, levanta a cabeça, não abaixa a cabeça não. Vamos em frente. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Eu estou bem certo que Ele haverá de guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, misericórdia? Amém, irmãos? Acorda para a vida. Nós não sofremos nada não, nós não estamos sofrendo não, não há dificuldade não. Estamos sofrendo nada, rapaz. Qualquer criança hoje vive melhor do que reis de 200 anos atrás. Vacinadinha pelo SUS, faltou leite, o governo dá. Tá doente, tem um hospital. Brincadeira, vamos parar de reclamar, irmão. Tá sofrendo? Que pinóia de sofrimento, não sabe o que é sofrimento não. Vai carregar uma cruz, depois suba nela. Jesus foi crucificado diante de 2 homens, ditos ladrões. O que foi dado ao que queria descer da cruz? E o que foi dado ao que quis ficar na cruz? Um dizia, Senhor, se tu é mesmo Jesus, se salva e tira nós também daqui. Não foi assim a proposta de um? Morreu e não foi pro céu. O outro do outro lado disse o quê? Eu não fiz nada, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a diferença do discurso. A igreja hoje está cheia de gente querendo descer da cruz, irmão. Não está sofrendo nada, está chorando, está reclamando. A música diz, está chorando por quê? Se você tem um Deus e cuidar de você. Eu não sei cantar o restante, mas essa parte eu lembrei. Para que reclamar, irmãos? Para que chorar? Para que querer descer da cruz, irmãos? Deixa te injustiçar, deixa te fazer sofrer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo amanhecer. Ei, o dia vai amanhecer, mas se tu continuar reclamando, não vai amanhecer não. Vai dobrar e vai continuar, irmão. O Senhor quer nos livrar desse sentimento medíocre nosso. Crentes medíocres. Crentes molengas, crente que não aguenta roxo, não pode chover e reclama, se faz sol, reclama, vai viver numa bolha, tem que achar uma bolha para cada crente, né? Viver numa bolha, nada dá certo, nada tá bom, misericórdia, né? Miseriqueime, como diz, queime esse espírito ruim na vida dos crentes. Temos que nos converter, irmãos. Pagar o preço. Parar de reclamar. José foi injustiçado por pai, por mãe, por parente, por todo mundo. Parece que tudo que fazia com o infitete do José era para jogar ele para mais para o fundo, né? Mais para o fundo. Ele foi parar no calabouço. Mas quando Deus resolveu colocar a mão na vida dele, ó ascensão. Você está preparado para isso? Você está preparado para estar em lugar de destaque? Alcançar lugares onde Deus quer te colocar? Se humilhe diante da potente mão de Deus e Deus vai fazer isso com você. Não duvide do que Deus pode fazer com a tua vida. Não duvide dos lugares aonde o Senhor pode te levar. Não duvide do que o Senhor pode fazer na tua vida, te usar para o louvor da glória dele. Deixa eu voltar para outra lição. José, irmãos, ele passou pela experiência. Olha só, primeiro, Gênesis 37, de 1 a 11. José passou pela experiência de um lar desajustado. Primeira referência. O lar de José era um lar desajustado, bagunçado, bagaceira. Irmão, não tem ideia não. O cara escolhido pelo pai, o queridinho do pai, os irmãos tudinho contra ele. Imagine uma vida dessa. Tem gente aqui que eu sei que já viveu assim. Onde eram muitos irmãos e uns eram deixados assim de lado. É assim ou não é? Então, ele tinha um lar desajustado. Talvez você também tenha um lar desajustado. Tenha crescido num lar desajustado. Segundo, ele sofreu a injustiça de ser vendido como escravo. Já pensou? Já parou para pensar sobre isso? Eu tive essa sensação, irmãos. Eu cheguei em Dubai, eu não sabia pedir uma faca. Sabe o que é você estar num outro país, não saber a língua e você não saber pedir o que comer? Em Roma, eu tive que comprar uma comida de madrugada e eu estava sozinho, pedindo o dedo. Esse bem rio, ó, que eu quero. É difícil, irmãos. O cara foi vendido como escravo para um outro país, aonde ele não sabia de nada. Mas Deus vai com ele, porque ali nós falamos uma lição aqui que Deus não dá nenhum peso para os seus servos que eles não consigam levar. Tem momento em nossa vida que a gente diz, não dou conta mais, Eliette. Meu Deus do céu, tá pesado, né? Tá pesado. Esse púlpito aqui, sabe quantas vezes eu já chorei aqui nesse púlpito? Quantas vezes meu coração já apertou, dá vontade de jogar a toalha, dá vontade de desistir, dá vontade de tomar outro rumo, chutar o pau da barraca. Mas há um peso maior. Nós não somos dono de nós. Nós não somos dono de si.
Não, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que nos guia, um Senhor que nos chama, um Senhor que nos reserva para algo especial, num tempo especial. E hoje na Igreja Batista Ebenezer eu vivo um tempo especial, irmãos. Eu entendo que eu estou caminhando para o final do meu ministério na Igreja Batista Ebenezer e é um tempo especial porque Deus haverá de cumprir o propósito dele sobre a minha vida, a vida da minha família e na vida da Igreja Batista Ebenezer. E o dia que essa hora chegar, irmãos, não será necessário que ninguém diga ou oriente. O próprio Deus dirá, o próprio Deus orientará. E nós então seguiremos nosso caminho, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum apego. José, então, e é que eu parei, ele morava em um lar desajustado. Ele sofreu injustiça de ser vendido como escravo. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele foi acusado falsamente. Ele sofreu na prisão por acusações falsas. Tudo isso passou pela vida de José. Quarta e última lição da noite. Deus é capaz. Deus é poderoso, irmãos, para dominar qualquer situação má e usá-la para o bem. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele é capaz e Ele tem poder de transformar qualquer situação adversa, qualquer situação de maldade sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de cada um de nós, irmãos, e fazer com que o mundo não gira, não, o mundo capota, irmãos. Não tem um ditado que diz que o mundo gira? Não, o mundo vira lá na minha cidade. Eu acho que pouco vai saber, bunda carnaça. Alguém conhece isso? Ninguém? Será que é só eu que sou velho assim? Quando você vai assim na cama, irmãos, e pula assim, ó, e vira, na minha época chamava bunda carnaça. Eu acho que eu falei aqui a coisa que é só do mais antigo, né? Então o mundo, irmãos, ele não gira não, ele capota. Cuidado com o que você fala, cuidado com as injustiças, cuidado com a humilhação para com o outro. Seja humilde. Antes de você humilhar alguém, seja humilde, deixa ser humilhado. Deixa pensar que você é bobo, deixa pensar que você é tolo, deixa pensar que você não sabe, deixa pensar que você não entende, deixa pensar o que for de você, mas deixe ao Senhor de toda a glória claro quem você é nele. E nas mãos dele, na potente mão dele, ele vai nos exaltar. Então Deus pode dominar qualquer situação na nossa vida. Situação de maldade vai ser transformada em situação de bênção. Deus usou, irmãos, as más intenções dos irmãos de José para levá-lo ao Egito e salvar a vida de muita gente. Irmão, você é um instrumento de bênção. E não importa o que estão fazendo com você, Deus vai te usar, até mesmo no momento de injúria, de difamação, para fazer de você uma bênção na vida das pessoas com quem você convive. A vida, irmãos, está cheia de injustiças. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus já dizia isso, ele sabia disso. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas seja animado. Irmão, seja para cima. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Amanhã a gente é soltado na braquiária. Na segunda, terça, quarta. Só é 3 dias essa semana. Essa semana vai ser curta. Tanta coisa que a gente tem para fazer. Se eu amanhecer o dia amanhã reclamando, eu não vou produzir, eu não vou fazer nada. Irmão, tu é uma locomotiva ou tu é um vagão? Eu quero ser uma locomotiva nessa semana. Uma locomotiva. Eu quero que engate em mim que eu vou puxar. Bora terminar a semana. Vamos terminar lá na cachoeira, né, jovens? Sexta-feira. Sexta? É sábado. Sábado, moço? Nós vamos dormir lá sexta e sábado de manhã nós vamos caminhar 40 minutos de caminhada, depois vamos escalar até a cachoeira, umas 9h30 da manhã, irmão, nós vamos estar lá, ó, debaixo. Quando a gente chega assim, a uns 15 metros da cachoeira, já começa a cair assim aqueles pingos, gotejos de água. Não tem coisa mais satisfatória do que isso. Depois de uma caminhada de 40 minutos, você cansado de chegar ali no oásis, né? Ali naquela cachoeira e poder tomar banho naquela água fria e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor foi comigo durante toda a semana. Porque o Senhor foi comigo durante toda essa semana, durante todos os quilômetros que eu vou ter que andar ainda essa semana. Eu vou andar mais de 2.000 quilômetros essa semana, até sexta-feira, né? E eu estou animado, porque eu vou chegar. Nem que eu tenha que rastejar, eu vou ter que ir em Goiânia, eu vou ter que ir em Paraná, eu vou ter que voltar em Palmas 2 vezes, eu vou ter que ir para Chácara, eu vou ter que ir. Os jovens estão me desafiando para ir na trilha.
E eu estou animado. Hoje é domingo. Que venha a segunda-feira, que venha a terça-feira. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não estamos mortos não, irmão. Nós estamos vivos. E vivos nós vamos para cima. Locomotiva do Senhor. Se tem algum vagão parado aí, se tem algum irmão aí que está um vagão parado, abandonado, atrela no pastor, que eu vou te puxar e nós vamos conquistar, irmãos, muita coisa que o Senhor tem para nós. Amém, misericórdia? Amém, irmão, louvado seja o nome do Senhor. José foi essa locomotiva e ele salvou o mundo existente na época. Ele puxou, irmãos, todos os que estavam à sua volta, seus familiares, em número de 70, era 67 ou era 65, mas o judeu só trata o número redondo. Então quando você vai ver lá na história, é 70, desceu 70 familiares, puxado por José, aquela locomotiva de Deus, para morar no Egito, irmãos, porque se eles ficassem lá em Padã Arã, eles iam morrer de fome. Tem gente que está fadado a morrer, porque é um vagão parado, não puxa ninguém, não anda, está parado, o mato está tomando de conta. Eu fui em Manaus, fui também no Mato Grosso, eu vi lá, né, o prejuízo lá do PT, né, o PAC 2, quantos vagões abandonados tem lá em Manaus, né? Esqueci o nome da... Ô cidade feia, meu Deus do céu. Qual é o nome dela? Rondônia, né? Fui em Rondônia lá. O centro da cidade, irmão, tá furado lá, abandonou a obra. Os vagões lá, tudo largado. Tem crente que nem aqueles vagões. Tá criando mato. Tá criando mato, irmão, não deixa isso não. Você é locomotiva. Você é um homem e uma mulher de Deus e você é instrumento de Deus para fazer a diferença na terra. Fazer a diferença. Não deixa ninguém falar o contrário, não. As injustiças vêm, os dedos vão vir, vão ser apontados, você vai ser criticado, você vai ser tentado, você vai ser injuriado. Firma a carcaça e vamos em frente. Vamos alcançar o posto seguro do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Último texto, Salmo 46, versículo 1. Deus está presente na angústia. Não se esqueça disso. Deus está presente na angústia. Ele esteve presente na angústia de José. E isso fez tremenda diferença na vida de José. E isso fará tremenda diferença na minha e na sua vida. Deus seja em tudo louvado. Então, Deus, irmãos, Ele vai dar a mim e a você vitória sobre as situações adversas. Dependerá apenas de nossa atitude. Confiamos em Deus? Temos Ele como nosso aio? Temos Ele como nossa fortaleza, bem presente no momento da tribulação? Ele vai fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém?